Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje vamos falar de Primordial, uma HQ lançada pela editora Trem Fantasma e que é um quadrinho da Image com uma equipe criativa de peso. Eu estou falando de Jeff Lemire e arte de Andrea Sorrentino com cores de Dave Stewart. Essa HQ trata sobre experimentos espaciais durante a Guerra Fria e mostra que tanto do lado americano quanto do lado dos russos, animais foram enviados para as profundezas do espaço a fins de estudos. Os americanos preferiam enviar seus macaquinhos primatas, enquanto os russos enviavam cães. E alguns desses animais enviados do espaço que são os protagonistas dessa história, mas não sem a interação humana. Do lado da Terra a gente vê uma história que se passa lá em 1961, pelo menos o começo dela, onde mostra o desmantelamento de parte do programa espacial americano. A Guerra Fria já começava a dar sinais de cansaço e esse intuito de explorar o espaço profundo já não era mais o foco nem de americanos e nem de russos. O que acontece ou o que aconteceu com as cobaias enviadas para esse espaço é o plot que Andrea Sorrentino e Jeff Lemire usam para desenvolver a sua história, que poderia ser uma espécie de novelização de mães e pais de pets indo aos extremos das atitudes humanas para trazer seus filhotes de volta. Um dos acertos também aqui é a forma como o Lemire encontra na história de envolver Donald, um cientista negro americano que é alocado num projeto praticamente de caça-sucatas, com Helena, uma cientista russa, mulher, que não tinha outra função a não ser limpar jaulas no programa espacial russo, com esses animais que foram descartados praticamente no espaço, né? A despeito do que eles podiam agregar para a humanidade. Então, Donald de um lado representa uma minoria e Helena de outro representa outra minoria, os animais como criaturas utilizadas. Então tem toda uma metáfora aqui que a gente vê quando ele tenta humanizar a Laika, a Miss Ride, que é o nome de uma das macaquinhas, e o Abel, que é o outro macaco maior, nessa teia, né, que envolve os três. É algo que aproxima a gente da história e faz a gente se importar com esses personagens. No espaço, a gente vai acompanhar os animais passando por uma espécie de transformação, transmutação. E é aí que o Andrea Sorrentino deita e rola com algumas das páginas mais inovativas da indústria dos quadrinhos que eu vi nos últimos anos. Ele não tem aqui as amarras de desenhar coisas que sejam referenciadas na nossa realidade. Então, quando a história está contando alguma situação que envolve os animais que estão perdidos no espaço, o Andrea Sorrentino extrapola assim a narrativa gráfica com alguns painéis que são fantásticos por si só. Enquanto isso, o Jeff Lemire explora um conceito que poderia lembrar histórias como WE3 ou Leões de Bagdá, que já foram amplamente discutidas aqui na Gibisfera. Nessas histórias a gente vê animais que foram usados como cobaias por seres humanos sem a preocupação com as consequências, tanto psicológicas quanto físicas, para que essas criaturas sejam testadas, estudadas e exploradas do ponto de vista científico. Mas em alguns momentos o Jeff Lemire vai trazer para a sua história algumas artimanhas de storytelling que, ao meu ver, se destacam bem, né? Uma delas é brincar com o espaço-tempo como um ioiô que vai e volta, que pode permitir alguns vislumbres de que, apesar de terem sido lançados no espaço em 1960, o retorno deles pode não acontecer exatamente na mesma época. Deles eu digo os animais que estão perdidos lá fora.
Tanto Primordial quanto WE3 e Leões de Bagdá tentam transportar para os animais algumas características humanas para que a gente se identifique com esses personagens. O grande acerto do Jeff Lemire aqui é dosar isso de maneira de que os animais não fiquem caricatos, não fiquem bobinhos, não fiquem simplesmente fofos. Eles têm personalidade, eles têm cada um propósito e têm cada um seus motivos para querer voltar ou não para a Terra. Isso torna a HQ muito mais agradável para quem está lendo e mesmo para quem não é pai ou mãe de pet, se sensibilizar com a história desses personagens. Não é uma história fofa, não é uma história simples, brinca com alguns dos conceitos mais complexos de ciência, como fractais, dobras no tempo, buraco de minhoca e outras coisas que talvez só sendo físico ou estudando física quântica para a gente compreender melhor. O que me pegou mesmo nessa HQ foi a ideia de que a partir de um resquício, né? Um vestígio, a partir de uma atitude humana que deveria ser louvável, que é explorar o espaço e descobrir coisas novas para a humanidade, isso acarretou em sofrimento para algumas pessoas, para algumas outras criaturas que deveriam ser tão respeitadas quanto nós também, seres viventes. Enfim, acho que vai agradar, inclusive, para quem assistiu lá os Guardiões da Galáxia e se emocionou com a história do Rocket Raccoon, e todo mundo que tem algum apreço por animais e que não gosta de ver os animais sofrendo. Essa é uma edição bem bonita da editora Trem Fantasma, um acabamento muito bacana. Eu já tinha outras HQs aqui da editora, mas essa com certeza se tornou aí um dos trabalhos que eu mais admiro aqui deles, da Trem. Então tem aqui a revisão do Alexandre Batista, com letras do Eduardo Rebouças e trabalho editorial do Guido Moraes e Marcelo Fontana. Baita quadrinho, vale muito a pena, e se tratando da dupla criativa, eu não esperava menos e atendeu às minhas expectativas. Esse foi o Poptopia de hoje. Nós falamos sobre Primordial, um lançamento da editora Trem Fantasma. Se não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Um forte abraço, até a próxima!